Ninguém consegue ser sincero o tempo todo. E ainda que isso fosse possível, isso traria uma série de problemas. Nesse cenário, as máscaras sociais surgem como uma espécie de ferramenta para o convívio em sociedade. Porém, através delas surgem diversos dilemas. Até que ponto elas são de fato necessárias? E qual é o limite que faz com que elas não comprometam o caráter de alguém? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se ainda não está inscrito no canal Vida Cotidiana, clique no botão inscrever e também ative as notificações. Vamos falar sobre elas, as tão utilizadas máscaras sociais. Afinal, o que elas são de fato? Primeiramente, precisamos entender que, como citei aqui no início, a sinceridade absoluta é algo que não se faz presente. Isso por vários motivos. As máscaras sociais nada mais são do que você criar uma espécie de persona, uma personalidade que não corresponde a quem você de fato é, e que por isso a sua real personalidade em algum determinado momento fica oculta, para que a máscara social ali se faça presente. E para falarmos sobre a questão das máscaras sociais, precisamos fazer uma diferenciação. Existe o uso, entre aspas, positivo delas, que nada mais é do que você se adaptar a um ambiente do qual você aceitou a participar das normas que ali são impostas. E isso por uma questão maior, uma questão de sobrevivência ou algo nesse sentido, como por exemplo, o trabalho, uma faculdade e assim por diante. Agora já tem o uso negativo, que é aquele uso em que as pessoas fazem para utilizar das máscaras como uma espécie de instrumento de dominação e manipulação de pessoas, ou até mesmo para atingir seus objetivos egóicos. Por isso que é importante ter essa diferenciação da máscara positiva, que deve ser utilizada num breve período de tempo, somente dentro de um ambiente do qual você aceitou de bom grado a participar do que ali é imposto, ou seja, para atender a uma demanda de um conjunto de normas que ali estão estabelecidas e que, portanto, você deve se portar de uma determinada maneira. Agora, o uso negativo, que é o que vamos destrinchar aqui nesse vídeo, para que você possa ter um certo discernimento para não fazer esse uso negativo e, consequentemente, se tornar uma pessoa tóxica, tanto para a outra pessoa, como principalmente para si mesmo. E pegando um gancho neste ponto, eu gosto de citar o que aquele filósofo da era moderna, o Immanuel Kant, dizia em seu texto, Resposta ao que é o esclarecimento. Ele distingue o que é o uso público da razão e o uso privado dela. No conceito de o uso público da razão, como diria Kant, é você ser um pensador independente, pensar por conta própria e não adquirir para si aqueles pensamentos, aquelas ideias que foram previamente impostas pelo senso comum, que é o que a gente vê com muita frequência as pessoas adotando determinados posicionamentos justamente para se sentirem uma parte pertencente de um determinado grupo ideológico, ou simplesmente para seguir a manada, que é o caminho mais fácil e que é mais cômodo para a preguiça daquela pessoa adotar para si o que os outros estão dizendo. Agora, sobre o uso privado da razão, é quando você tem que participar de um determinado grupo por questões de ofício, como por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você tem que acatar as regras justamente por uma questão empregatícia. Então, ali naquele momento, você está usando o uso privado da razão justamente porque você tem normas e procedimentos a serem seguidos. Procedimentos e normas esses que não devem comprometer a sua integridade enquanto ser humano. E que, portanto, se você está exercendo uma atividade profissional que faz com que o seu lado, enquanto indivíduo, um ser pensante, seja comprometido, aí Kant, nesse contexto, diz que você deve se ausentar ali daquele trabalho, uma vez que compromete a quem você é de fato. Mas, dentro de um contexto em que não há este tipo de prejuízo, está tudo bem em você participar ali daquele ambiente, aceitando as normas que ali são impostas. E tendo como base essa premissa fundamental do Kant, a gente pode entender que várias pessoas fazem o uso privado da razão também no seu dia a dia, enquanto deveriam fazer o uso público. Ou seja, elas colocam uma máscara social para fingir ser alguém que elas não são. E este
é a raiz dos principais problemas de relacionamento, sejam eles afetivos ou não, e isso pode fazer da pessoa alguém que não é confiável, que entre por várias vezes em contradição e, consequentemente, afaste pessoas dela. Agora, a pergunta que pode, por vezes, se tornar muito frequente neste cenário é como identificar alguém que está fazendo uso de uma máscara social para alcançar objetivos egoístas. Não há uma forma prática de se detectar pessoas que têm esta característica negativa. O que pode ser feito de uma maneira bem prática é conversar com a pessoa e identificar possíveis contradições no discurso dela. Você pode observar o que está escrito nas entrelinhas. As atitudes dessa pessoa se coincidem de fato com o discurso dela. Pode observar também os comportamentos e assim sucessivamente. Porque cedo ou tarde essa pessoa vai se contradizer. Outro ponto a ser observado é a questão do tom de voz da pessoa, a linguagem corporal que ela utiliza. Porque as pessoas que fazem uso de máscara social, elas têm uma certa dificuldade em manter uma narrativa por muito tempo. E, consequentemente, é quando elas começam a observar em si mesmas algum desvio que, de repente, possa levar a uma contradição, elas, por vezes, começam a desviar de assuntos e acabam entregando alguns pontos, como, por exemplo, dificuldade de conversar olhando nos olhos dos outros e também fazer uma linguagem corporal fechada, no sentido de repente, olhar para o lado, olhar para baixo e também gaguejar em alguns pontos. E isso denota, muitas das vezes, um certo utilitarismo ali, no sentido de ter uma dificuldade de manter aquilo que ela acredita estar dizendo sobre si mesma. É claro que também há outras formas de observar determinados comportamentos e, consequentemente, demonstrar que ela nada mais é do que um usuário de máscara social com objetivos egoístas. E este tipo de máscara social pode se apresentar nos mais diversos tipos de ambientes, seja no trabalho, na faculdade, no seu convívio com determinados parentes, quando você está envolvendo com uma pessoa e assim sucessivamente. E elas são utilizadas de maneira ocasional. É claro que em alguns casos mais extremos, a pessoa faz com que a máscara social se faça presente de maneira até mesmo que permanente em sua vida. E neste ponto, a máscara social se torna por vezes algo tóxico, uma coisa que não corresponde à realidade e, portanto, se torna uma hipocrisia enraizada dentro daquela pessoa. E aí que surgem as mais diversas formas de psicopatia, sociopatia e outras formas mais de alteração cognitiva / psíquica. E a pessoa que faz uso frequente dessa máscara social, ela, por vezes, não consegue ser espontânea nas suas atitudes. E agora, o que eu digo com muita frequência, que a melhor forma de você observar se alguém de fato é ou não um usuário de máscara social com você é simplesmente observar se o discurso coincide com os atos práticos desta pessoa. Porque no campo da fala, tudo é permitido, ou seja, você pode dizer qualquer coisa que você bem entender sobre si mesmo, sobre os outros, porém, é somente a atitude que você tem é que de fato demonstra quem você é na sua plenitude. Por isso que o que eu digo é que não seja uma pessoa facilmente convencida por argumentos, mas sim que você observe comportamentos e o que eles querem dizer, não somente da questão da linguagem dita. Agora, um ponto importante é que devemos também ter cuidado para não usarmos de maneira inconsciente uma máscara social para favorecermos aos nossos próprios interesses. Outro ponto que devemos também ter muita atenção é observarmos os nossos comportamentos, de modo que nós não sejamos seduzidos pela tentação de fazer uso de uma máscara social com objetivos egoístas. Não devemos também ser hipócritas a ponto de apenas apontar o dedo para o outro. Como eu disse no começo do vídeo, todos nós, em algum momento, utilizamos alguma forma de máscara social. A questão é, de que modo eu posso ser congruente daquilo que repudio com aquilo que de fato coloco em prática. É importante ter um entendimento de que a máscara social, por vezes, vai ser sedutora para nós e que, portanto, se livrar de toda essa tentação é algo extremamente útil. Então, devemos olhar para nós mesmos e todas as vezes que observarmos algum traço tóxico em nosso comportamento para com o outro,
nós nos privarmos daquele tipo de atitude e também fazer uso da razão para, consequentemente, jogar a tóxica máscara social de lado e voltar a sermos nós mesmos nas atitudes para com os outros. Então, é este o desafio que, inclusive, convido você a fazer uma reflexão sobre qual é os momentos que você está fazendo esse uso tóxico das máscaras sociais. Então, para chegar aqui no final do vídeo, peço que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Qual é o momento que a máscara social pode ser útil ou não? Diz aí o que você pensa sobre esse assunto. Então é isso, agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.